Olá, muito boa tarde a você. O metrô voltou a funcionar hoje depois de 5 dias de portas fechadas, mas a volta é parcial. Os metroviários seguem em greve. 18 dos 24 trens estão rodando em horário de pico. O número finalmente atende à decisão judicial que determinou 75% da frota nos períodos de maior movimento. A paralisação já dura 15 dias. Portões da estação rodoviária abertos, passageiros na plataforma, trens circulando e tudo no horário certinho. Seria o fim da greve dos metroviários? Infelizmente não. A aparência de normalidade se deve ao fato de que os servidores resolveram, depois de 2 semanas em greve, obedecer a uma nova decisão judicial que permite o funcionamento parcial do sistema metroviário da capital. A Justiça do Trabalho determinou nesta quarta-feira que pelo menos 18 dos 24 trens circulem nos horários de maior movimentação. Se não, tanto a direção do metrô quanto o sindicato que representa a categoria podem levar multas diárias de R$100 mil cada um. É que, de acordo com a decisão, a responsabilidade de operação do sistema é compartilhada. O TRE também definiu novos horários de pico. São das 6 às 8h45 da manhã e das 4h45 da tarde às 7h30 da noite, de segunda a sexta-feira. No sábado, de 6 às 9h45 da manhã e das 5 horas da tarde às 7h15 da noite. Fora desses horários, a Justiça estabeleceu que o sistema pode operar com 30% dos trens, sendo 15 durante o dia e 10 durante a noite. Precisa haver mais transparência, inclusive por parte dos sindicatos, no sentido de clarificar as coisas para o consumidor, que é quem realmente utiliza o serviço. Ninguém avisa nada, ninguém sabe de nada. O povo ficou tudo doido nos ônibus ali, ninguém sabe. Eu mesmo não sabia como ir para Águas Claras de ônibus. Então eu tive que sair perguntando, ninguém dá informação, é difícil da gente saber, então foi bem complicado. Todo esse cenário pode mudar novamente. Foi marcada uma nova reunião entre o sindicato que representa a categoria e a direção do metrô, no fim do dia desta quarta-feira. Não sei como eu vou voltar para casa, né? Por isso, difícil mesmo. É ir, não sei a hora que eu volto. E essa dúvida que vai persistir, Cláudio Humberto, enquanto a greve continuar. Pois é, enquanto também a Justiça do Trabalho for leniente com esse tipo de coisa, né? Porque, afinal de contas, parece que, outra vez, a Justiça do Trabalho resolveu fazer de conta que eles, a pelegada aí que comanda esse movimento, não deu uma banana para as decisões judiciais. Houve um crime de desobediência. Crime de desobediência não é dispensado, não é perdoado de nenhum cidadão brasileiro, exceto dos sindicalistas do setor público. Também do setor privado, mas no setor público, especialmente, eles são blindados de qualquer punição, ainda que façam pouco das decisões judiciais. Depois de fechar um novo texto enxuto da Previdência, Temer seguiu ainda de madrugada para a capital de Rondônia, onde inaugura um hospital agora de manhã. Depois ele volta a Brasília e deve se encontrar com Rodrigo Maia para discutir o mal-estar que se instalou na relação entre PSDB e PMDB, depois que veio a público que o deputado Carlos Marum vai ocupar o lugar de Embaçaí na articulação política. A gente vai entender essa confusão com a Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. Foi uma atrapalhada, hein, Renata? Saiu até no Twitter oficial. Boa tarde. Exatamente isso. Você falou a palavra certa. Foi uma verdadeira atrapalhada, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, o governo, né, nesse afã de fazer essas mudanças, de conquistar votos para a reforma da Previdência, fez essa verdadeira atrapalhada. Daqui a pouco a gente explica detalhadamente como é que foi isso. Voltando um pouco sobre essa questão da reforma da Previdência, que é o foco principal, é a meta principal do governo. Hoje, o presidente Michel Temer sabe que não tem os 308 votos mínimos necessários para aprovar a reforma da Previdência. A gente lembra que trata-se de uma PEC, então precisa ser aprovada com um número bastante elevado de deputados e senadores, em 2 turnos também na Câmara, 2 turnos no Senado. Então, a ideia é exatamente mostrar para esses deputados a importância dessa reforma da Previdência, lembrando que é uma reforma muito mais enxuta. Então, ontem, o presidente Michel Temer fez um jantar convidando esses parlamentares, participaram também economistas, mostrando a realidade do Brasil com relação à Previdência, a dificuldade que o Brasil já tem e vai ter daqui a alguns anos se nada for modificado. E quem acompanhou esse jantar, acompanhou aí os bastidores, foi o repórter Alex Guzmão, que fez uma reportagem para a gente que nós vamos ver agora.
do novo ministro das Cidades, Alexandre Baldi, que saiu do Podemos e vai para o Partido Progressista, que faz parte do Centrão. O Ministério das Cidades é um ministério de um novo tempo. Tempo de reconstrução, tempo de combater os desperdícios, tempo de uma nova previdência. A próxima mudança. Por um problema de comunicação, o perfil do Planalto nas redes sociais chegou a anunciar a posse de Marum para esta quarta, mas a mensagem foi retirada do ar em seguida. O governo faz os cálculos. Para aprovar a reforma da Previdência são necessários. Bastante polêmica, então no primeiro momento a ideia inicial, mulheres com essa regra de transição até 2038, como já está no mercado, com as pessoas que já estão no mercado de trabalho. Reduziu de 25 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição para ter acesso a esse benefício. Além disso, vai impor um limite ainda não definido para aí. A equipe econômica calcula que vai economizar 480 bilhões de reais, 40% a menos que os 800 bi previstos inicialmente. Então é isso, apesar de a gente ver aí que o governo pretende, né, economizar bastante, não ter aquela economia que esperava, mas a ideia é, de fato, aprovar essa reforma. Rodrigo. No dia 6 de dezembro, já tem data, Cláudio Humberto, a reforma menor, é 40% menor do que se esperava. Exatamente. A reforma tem que ser feita, alguma coisa tem que ser feita, mas este não é o principal problema do governo. O problema do governo é aprovar a reforma. Não há polêmica em torno da reforma da Previdência. O problema do governo é recompor a sua base de apoio na Câmara dos Deputados, exatamente com essa troca de ministros agora. O que se verificou ontem naquela atrapalhada da troca do ministro da Secretaria de Governo foi que, de fato, o presidente convidou sim o deputado Carlos Marum. Ele é tão disciplinado do ponto de vista político que publicamente negou que tivesse sido convidado até. Por quê? Porque quando ele foi convidado, com o testemunho do deputado Baleia Rossi, que é o líder do PMDB, o presidente Temer pediu aos dois segredo. Mas era aquele segredo de polichinelo e, evidentemente, a notícia acabou vazando e, com o vazamento, isso deu pretexto ao ministro Antônio Embaçaí de ter uma conversa que uma autoridade me classificou como patética com o presidente Michel Temer, exatamente fazendo ver a ele que sair nessas circunstâncias, ser demitido pela imprensa, era uma humilhação e isso poderia ser mortal para o projeto dele, Embaçaí, de candidatura ao governo da Bahia no ano que vem. Foi por isso que o presidente Michel Temer, que se fez amigo nesse período de Antônio Embaçaí, se afeiçoou a ele, achou que era melhor então adiar um pouco essa mudança. Mas o deputado Carlos Marum foi convidado, aceitou e deverá ser o próprio ministro da Secretaria de Governo. Eu falei ontem à noite com uma fonte muito graduada, bota graduada nisso no Palácio do Planalto, e eu perguntei, Embaçaí fica mesmo? E a resposta foi, por enquanto. E a seguir, tudo sobre as novas regras de adoção no país. Lei foi sancionada hoje com vetos do presidente. O Band Cidade volta já.